Olá, tudo bem com você? Professora Ana Cláudia Machado Silva aqui da Academia de Radiologia. Você tem uma visão geral sobre como as radiações estão divididas, quais são elas e quais suas principais aplicações? Se você tem alguma dúvida, vem comigo nesse vídeo que eu vou te ajudar a ter essa visão global. E aí, antes da gente começar a falar especificamente aí dessas radiações que você está vendo, que já tem uma divisão aí, as radiações eletromagnéticas, partículas aí que são capazes de produzir ionização, vamos pensar na seguinte situação. Imagine que você está lá no seu setor da radiologia e aí chega alguém da gestão, chega alguém do administrativo e pergunta para você, porque você acaba sendo referência no conhecimento das radiações. Esse seu gestor te pergunta: o que é radiação? Quais as radiações que a gente tem presente aqui na nossa instituição? E aí esse é o momento de mostrar que você sabe, que você tem exatamente essa visão global aí deste mundo das radiações. Então vem comigo para responder aí ao seu gestor. Bom, antes de tudo, vamos entender aí o que é uma radiação ionizante. Então a gente deve lembrar que as radiações ionizantes são aquelas que têm energia suficiente para quê? Para arrancar elétrons do átomo ou mesmo das moléculas. E aí veja que nesta divisão nós vamos ter as radiações eletromagnéticas e as partículas capazes de produzir ionização. Mas aqui também a gente pode chamar de radiações corpusculares. Então vem comigo que eu vou te mostrar aqui quais são essas radiações. Bom, então vem comigo que eu vou te mostrar aí quais as radiações. Bom, então inicialmente vamos ter aí uma visão geral de quais são as partículas que têm essa capacidade de produzir ionização. Então nós temos aí a alfa, nós temos aqui os prótons, temos as partículas beta e também temos os nêutrons, que eu já vou explicar porque justamente os nêutrons estão aqui, já que são partículas que não possuem carga elétrica. Talvez você se pergunte por isso. Então, vamos olhar primeiro aí a alfa. Algumas características, algo bem rápido. As partículas alfa são partículas pesadas, são positivas, ou seja, possuem aí 2 prótons e 2 nêutrons na sua constituição. E para lembrar aí essa visão geral, como eu falei, são partículas aí pesadas e tem uma aplicação bem pequenininha, a gente pode citar aí na medicina nuclear no uso do rádio 223. Vamos olhar agora para os prótons. Então você deve lembrar lá que os prótons, aquilo que você aprendeu em atomística, aprendeu em física, em algum momento você aprendeu sobre a constituição do átomo. Então os prótons são partículas positivas e que compõem o núcleo do átomo. E aí a gente deve conhecer que tem 2 aplicações importantes. Só são essas? Não, tem mais. Vou destacar aqui as mais importantes. Lembra que é uma visão geral aí desse mundo das radiações. Então uma delas é a próton-terapia, que é um tratamento utilizando feixe de prótons. E mesmo uma outra aplicação bem interessante é a produção aí de radionuclídeos. Então os prótons também podem ser utilizados para a produção dos radionuclídeos. Agora vamos olhar para beta. Lembrando que aqui eu posso falar partículas beta, porque eu tenho beta mais, que são os pósitrons, e tenho beta menos, que são os négatrons. E aí, para as partículas beta menos, nós vamos ter a aplicação de tratamento. E para as partículas beta mais, que são os pósitrons, nós temos aí o uso delas no diagnóstico na medicina nuclear. E aí, por fim, que eu comentei os nêutrons, uma das aplicações são justamente a produção de radionuclídeos também. E os nêutrons, eles aparecem aí porque os nêutrons são indiretamente ionizantes. Então, eles têm a capacidade, porém de forma indireta. Então, a capacidade de produzir ionização, porém de forma indireta. Então, essa é a visão aí que nós temos das partículas que são capazes de produzir ionização. E também podemos chamá-las de radiações corpusculares. Agora vamos dar uma olhada no outro lado, ou seja, a nossa outra divisão. Eu vou mostrar aqui, vamos
posicionar o nosso mapa mental e vamos olhar para as radiações eletromagnéticas. E aí lembrando que dentro desta divisão são as radiações ionizantes. Então, das eletromagnéticas, quais são as ionizantes? Então veja que nós temos aí a radiação gama e temos os raios X. Todas as demais que você aprendeu são não ionizantes. Então nós só vamos trabalhar aqui com essas duas. Então a radiação gama, que tem origem nuclear, então elementos radioativos que têm o seu decaimento emitindo radiação gama, então são a origem aí dessas radiações é origem nuclear. Vamos dar uma olhadinha aqui com mais detalhe na radiação gama. Então é a partir do decaimento que a gente tem esse tipo de radiação. E aí um ponto importante, que esse tipo de radiação a gente não pode desligar, então eu não posso desligar, digamos assim, o átomo. O tempo todo eu tenho aquele elemento radioativo emitindo radiação. Uma forma que é utilizado é pegar esse elemento e colocar dentro, por exemplo, do encapsulamento de um recipiente de chumbo. Então seria, digamos assim, uma forma de desligar, porém ele continua ali dentro daquele encapsulamento emitindo radiação. Então eu confino aquela fonte dentro de algo que possa proteger aí o meio externo. Mas lembrem que para a radiação gama não existe uma forma de desligar a emissão dessa radiação. Então ela é utilizada tanto no diagnóstico, por exemplo, na medicina nuclear, e também ela é utilizada no tratamento, como por exemplo na radioterapia. Agora, os raios-x, acredito que para responder aí o seu gestor vai ser muito fácil, porque é justamente onde está o seu foco, né? Os profissionais das técnicas radiológicas estão sempre com foco na questão do raio-x. Mas como eu falei aqui no início do vídeo, é muito importante você ter essa visão global. Eu estou justamente aqui para facilitar esse seu caminho e para que você tenha aí essa visão. Então vamos olhar aqui rapidamente o raio-x e aí como esse raio-x é obtido. Então de uma forma resumida, de uma forma simples, ele vai ser obtido através da aplicação de uma diferença de potencial. Para quê? Diferença de potencial onde? Né? Num tubo de raio-x. Então para produzir o raio-x a gente precisa de um componente específico, que é o tubo de raio-x. E aí nós vamos aplicar uma diferença de potencial a partir da aplicação de uma tensão. Então essa diferença de potencial é a tensão aí aplicada para quê? Para acelerar elétrons em direção ao alvo. E aí nesse caso, como é a aplicação de uma diferença de potencial, você pode ligar e desligar a produção aí desse raio-x. E a aplicação é tanto no diagnóstico, que é o mais conhecido, como no tratamento. Então será aplicado aí na radioterapia com o uso do acelerador linear. Então agora vamos ter uma visão geral de tudo que a gente viu aqui. Então eu vou diminuir aqui o tamanho do nosso mapa e tá aqui tudo que a gente falou aí nesse vídeo. Então é muito importante que quando você olha, então aqui eu criei para você esse mapa mental. Então esse mapa mental ele te ajuda a ter essa visão que a gente acabou de ver aqui um por um, e aí você com tranquilidade pode responder aí o seu gestor da melhor forma, a partir da sua compreensão aqui do que a gente falou, e mostrar que esse mundo das radiações tem muitas possibilidades. Qualquer dúvida é só deixar aqui nos comentários abaixo, e aí se você quiser saber a origem de cada uma dessas radiações, no próximo vídeo eu vou te mostrar exatamente da onde a gente obtém cada uma delas. Então eu vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau!